Comprar é uma atividade corriqueira. Eu sei disso, você também sabe. Mas quando a gente usa compras para desestressar, quando a gente usa compras e associa ela a algo terapêutico, porque nos traz bem-estar, porque melhora a nossa autoestima, a gente pode estar colocando a nossa saúde mental em risco. E é sobre isso que eu quero te convidar a refletir hoje. Mesmo que você seja uma pessoa que entenda muito bem que comprar não é nem terapia e nem terapêutico, talvez esse episódio também te traga reflexões sobre outras partes da vida que estejam acontecendo com você e pode te levar a caminhos diferentes. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou uma frase mais ou menos assim: nossa, comprar me desestressa muito. É muito terapêutico, é quase minha terapia. Pô, na verdade é até mais barato do que ir na terapia. E apesar de eu sentir que essa frase era um exagero, sentir que ela estava brincando comigo e perceber que, na verdade, ela tem estado presente em muitos lugares, eu comecei a entender que a gente precisa compreender o que está por trás dessa brincadeira. Porque ela não está aparecendo só em conversas, ela está aparecendo meme. Outro dia eu vi uma influenciadora de humor dizendo assim: olha gente, trabalhar é bom, mas vocês já pararam para fazer aquela compra de blusinha no meio da tarde e entender que isso é prazeroso? E é claro, ela era uma influenciadora de humor, ela estava fazendo uma brincadeira, mas os comentários embaixo diziam que, nossa, isso é verdade, nossa, isso é muito bom, nossa, não tem um prazer melhor, é melhor que terapia, porque isso me ajuda tanto a desestressar e etc. Então, por mais que tenha virado meme, por mais que essa influenciadora estivesse exagerando, né, na sua brincadeira, trazendo um fato meio exagerado, as pessoas embaixo estavam concordando com ela. É isso mesmo. É ótimo. É claro que ninguém de fato acha que comprar se compara a uma terapia, a um espaço em que você vai olhar para você mesma. Mas ao mesmo tempo, parece que tem algo aí que está começando a ficar mais tangível e mais real. Porque eu não vou enganar você. Comprar faz a gente fisicamente se sentir bem. E quando algo faz a gente se sentir bem, vale a pena entender melhor o lugar que isso está ocupando na nossa vida. Faz parte da gente começar a entender o lugar e o espaço que isso acaba ocupando pra gente. Porque comprar gente, dá uma sensação de prazer enorme. Não é coisa da sua cabeça, não é algo que alguém está tentando te convencer que comprar é só um ato de troca financeira. Também é. Mas comprar, ele dá sim uma sensação fisiológica, física, palpável. Não é esotérico, não é misterioso, não é algo que a ciência não entenda. Ela já entende, inclusive. Comprar dá prazer, porque no momento em que você deseja algo, não importa o que você deseja, se é um objeto físico ou se é algo imaterial, como autoestima, como amor, como bem-estar, que a materialidade não consegue suprir por completo. Quando você tem um desejo internamente, você cria uma tensão. Eu quero algo e eu não tenho. Naquele momento surge uma expectativa que fica no seu corpo ativada. No momento em que você deseja algo, significa que aquilo não está na sua mão. E nesse momento é quando o seu próprio corpo começa a ativar seus próprios esquemas internos fisiológicos para fazer você ir atrás do que você quer e não está na sua mão. Nesse momento é que
começa a ser ativado o circuito de recompensa. Eu quero algo que não está na minha mão e eu preciso do meu corpo ativamente buscando para poder receber. E no momento que eu recebo, eu tenho uma liberação de um hormônio chamado dopamina, que gera essa sensação de alívio e prazer momentâneo. Ou seja, comprar é sim algo prazeroso, é fisicamente prazeroso, mas é um prazer que é tão efêmero, é tão passageiro que a gente não percebe o quão passageiro que ele é. Ele dura segundos, minutos. Eu até já falei sobre isso em um outro episódio, talvez valha a pena, eu vou deixar aqui do lado um card para você procurar um pouco, um outro episódio que eu falo um pouco mais sobre dopamina. E essa sensação de alívio e prazer momentâneo pode te dar a impressão de várias coisas. De bem-estar, de melhora de autoestima, até que agora, sabe, aquela coisa assim, ai, comprei, agora parece que tudo se encaixou, tá tudo lindo, tudo tá funcionando. Mas esse efeito, ele é passageiro. E muitas vezes, o problema não é o efeito, não é a dopamina, é quando ela passa, porque ela um dia vai passar. E aquilo que estava te incomodando continua no mesmo lugar, às vezes do mesmo jeito e às vezes até um pouquinho mais difícil de sustentar. Aquilo que a compra resolveu não trouxe para você um alívio que é permanente. Te ajudou em um momento específico, mas não te ajuda no restante da vida ou nos momentos seguintes do pós-compra. Deixa eu colocar aqui uma diferença importante, já que a gente começou a falar sobre comprar ser terapêutico, comprar ser terapia, que eu acho que fica importante da gente nomear. Comprar não é terapia e nem é terapêutico. Não é. Se você é essa pessoa que entende que comprar parece uma terapia porque te dá essa sensação de bem-estar, faz você mesmo que momentaneamente recuperar essa autoestima, eu vou ter que te quebrar a ilusão. É o meu trabalho aqui. Se você está me ouvindo, significa que de alguma forma o dinheiro te incomoda um pouco e você quer entender melhor por que esse mundo de dentro é tão ativado e é tão avivado pelo dinheiro do lado de fora. E eu quero te dizer que assim, não é que comprar não é terapia, porque comprar seja algo ruim. Ai, Sara, eu vou fazer terapia e nunca mais eu vou comprar nada na vida. E comprar é coisa do mal. E o dinheiro, não sei o quê. E eu vou ser mais do bem se eu fizer terapia. Não é nada disso. Mas é que terapia é terapia. Comprar é comprar. Parece óbvio deixa eu dizer isso, mas eu sei que tem muita gente que confunde as duas coisas. Terapia é um espaço em que você se aproxima do que você sente, mesmo quando é desconfortável. Ele amplia a sua capacidade de sustentar a vida como ela é, com mais recursos internos. Terapia é aquele espaço, seja físico, quando você vai até lá, seja virtual, quando você é atendido online, que dá para você, devolve para você a sua autorresponsabilidade e te ajuda a lidar com os desafios e os sabores da vida de um jeito mais proprietário. Realmente te faz olhar para dentro para recuperar partes suas, para lidar com o que está fora, de um jeito que alguma outra parte da vida não consegue. A compra, na maior parte das vezes, faz o movimento oposto. Em vez de te dar recursos para lidar com o desconforto e um desafio, para lidar com aquilo que te falta, com o teu desejo, ela interrompe o desconforto. Comprar te dá um alívio rápido, sem necessariamente te ajudar a entender ou a elaborar o que está acontecendo. Te mantém presa naquele espaço porque te retira do desconforto, mas não retira, aliás, retira o desconforto de você, mas não retira você do desconforto. Eu não sei se ficou um pouco confuso. Ele dá uma
pausa na sensação física de desconforto, mas a situação desafiadora e desconfortável continua existindo apesar da compra. E isso tem um impacto direto na sua saúde mental, porque aos poucos você pode ir perdendo a oportunidade de desenvolver recursos próprios, recursos aqui de dentro para lidar com os desafios da vida, com a frustração, com o erro, com a falta de limite, com a necessidade de dar limite, com o cansaço, com a angústia, e passa a depender de soluções externas rápidas e disponíveis para lidar com aquilo que é mais desafiador. Poxa, Sara, mas se eu quero comprar um sapato, não é desafiador. Não, não é. Muitas vezes, sentir um desejo e não conseguir realizá-lo num tempo rápido demais, num tempo que você acha dentro de você que seria o mais adequado, pode trazer uma frustração muito grande. Ou achar que as coisas deveriam acontecer pela direita e de repente elas vão no centro ou para a esquerda, pode trazer um desconforto interno e você achar que você errou, de achar que você não está atendendo às expectativas. E esse desconforto de ter um desejo e ter dificuldade de lidar com o tempo, com as limitações normais da vida, o tempo em que as coisas acontecem, o espaço em que as coisas acontecem, a velocidade com que as coisas acontecem, pode fazer com que você recorra mais vezes do que menos a comprar, porque esse desconforto, ele fica aí no corpo, ele não é com base em vozes na sua cabeça, nem da sua cabeça e nem dos seus amigos, é seu, você está sentindo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você tá lá à noite, sua amiga te liga, tá super triste, super chorosa, e aí você passa um tempão dando suporte para essa amiga, ou você tá ali à noite assistindo uma série, tipo maratonando uma série, perdeu a hora, foi dormir super tarde, mas tem uma reunião muito importante, a primeira reunião no dia seguinte. Você vai dormir tarde. Sem querer, você não ouve o despertador, acorda atrasada, sai de casa e começa a pegar um trânsito que nunca viu antes. Em vez de chegar um pouco antes da reunião começar para se preparar, você chega 10, 20 minutos depois que a reunião já começou. Chega atrasada, atarantada, entra de qualquer jeito na sala, seu chefe começa a olhar para você meio torto. Nossa, gente, eu não acredito que essa pessoa chegou atrasada. Você começa a ficar frustrada, gera um incômodo, talvez gere uma frustração, uma irritação. Por que que você não colocou o alarme mais alto? Por que que você não parou de ver a série? E às vezes gera um pouco de culpa também, que era errado ter feito certas coisas. O certo era você ter acordado no horário. E aí ao longo do dia isso vai ficando ali, como uma tensão dentro do corpo. A gente vai piorando essa tensão, colocando vários e se's. E se eu não tivesse atendido aquela amiga? E se eu tivesse parado do episódio 3 em vez de assistir até o 6? E se eu tivesse colocado o alarme mais alto? E se eu não tivesse feito Y? Blá, blá, blá. Essa tensão ela vai ficando no corpo até que chega o momento em que aquele pensamento inevitável chega. Ai, o dia foi muito difícil, eu mereço alguma coisa. E aí é o momento em que você começa a perceber que a ativação do eu mereço acontece. Eu tô tão estressada, eu mereço alguma coisa para me desestressar. Eu estou tão assim, eu mereço. Eu tô tão frustrada, eu me sinto tão culpada que comprar, sim, naquele momento vai aliviar. Não é coisa da sua cabeça, fisiologicamente, isso efetivamente vai acontecer. Ele vai comprar, vai trazer um certo alívio, você vai comprar uma comida X, vai comprar um item Y, dá uma sensação no final daquele dia bagunçado, como se você estivesse se reorganizando. Se a gente olha com um pouco mais de calma, o que aconteceu não foi necessariamente uma resolução da sua tensão, foi uma pausa. Comprar pausa o desconforto, não resolve o desconforto. E eu vou repetir para ficar muito claro para você.
Comprar não resolve o desconforto, ele dá uma pausa ali naquele momento. E quando essa pausa acaba, a situação continua existindo. E aqui, em alguns casos, dependendo do que você comprou, dependendo de quão estressado, do que você precisava para abrir, quantas vezes você inclusive usa essa estratégia, vai também existir, além do desconforto da situação, o desconforto de ter que lidar com um gasto que não estava previsto. Percebe como é sutil? Que não é sobre demonizar a compra. Mas quando ela vira um caminho frequente para lidar com o desconforto, para fazer esse desconforto sumir, ela começa a substituir algo que seria muito importante para você desenvolver: a capacidade de atravessar o que você sente, nomear, atravessar, porque toda carga emocional é como ondas. Ela tem começo, meio e fim. Ela sempre se fecha. O ciclo de tensão, ele sempre se fecha, mas às vezes a gente não tem outros recursos internamente. E esses sim são encontrados dentro da terapia. Como é que eu lido com a frustração de ter me atrasado numa reunião tão importante? Como é que eu lido com a frustração de não ter atendido a minha amiga que estava passando por uma situação mais difícil, porque eu precisava dormir e no dia seguinte eu ia ter essa reunião importante? E aqui fica uma reflexão importante para você fazer num momento de calma. Se comprar resolvesse o que a gente sente, a gente não precisaria repetir processos de compra para continuar resolvendo. A gente repete e isso diz bastante sobre o processo em si. Se todas as vezes que você se sente desconfortável e frustrada, a compra precisa estar presente e a frustração volta, o desequilíbrio emocional volta, você precisa começar a repensar se aquela estratégia realmente é a melhor para você. Aqui eu estou trazendo compras, é óbvio, mas você pode substituir compras por outras partes da vida. Como, por exemplo, ficar na frente da TV, como, por exemplo, fazer scrolling, fazer rolagem de tela dentro de redes sociais. Tudo isso são outros tipos de compra que não envolvem dinheiro, mas envolvem um ativo que é tão caro para você quanto é o dinheiro, que é o seu tempo. Então, começa a perceber, porque quando na clínica alguém chega para mim dizendo que está com uma questão sobre dinheiro, é muito comum que a gente, lógico, fale sobre o dinheiro, as emoções que o dinheiro traz, mas a conversa vai sempre muito além do dinheiro. E quando a gente traz e une o lado humano da nossa vida com o lado prático do dinheiro, a mulher começa a se reorganizar por dentro. Não só na forma de lidar com o dinheiro, mas também na forma de lidar com a própria vida em si. Porque é a vida que está sendo bagunçada quando a gente se esconde as nossas emoções por baixo do tapete da compra. E talvez a pergunta não seja só por que o gasto, mas com um pouco mais de honestidade, é se perguntar em que momentos eu tenho usado a compra como uma forma de não lidar com o que eu estou sentindo. E aqui você pode trocar compra por redes sociais, por TV, por qualquer outra coisa que você esteja usando para não sentir o que você precisa. O que eu ainda não aprendi a sustentar, que faz esse caminho de comprar parecer tão necessário. Parece uma reflexão simples, parece uma reflexão boba, mas é uma pergunta que, se você parar um tempo e levar ela a sério, você vai perceber que o que está por trás, o que você está tentando parar, o que você está tentando pausar de desconforto, porque está difícil, porque está pesado, porque não está dando conta, às vezes é uma outra coisa completamente diferente e que o dinheiro e principalmente o ato de comprar não está resolvendo, está só criando cada vez mais ansiedade financeira, cada vez mais problemas financeiros na sua vida. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, pode ajudar uma outra pessoa também a elaborar a sua relação com o dinheiro, a encontrar caminhos diferentes na vida, traz ela aqui, encaminhe esse episódio para ela,
Deixa lá, a gente conversa aqui, reflete de um jeito leve, de um jeito prazeroso. E eu sei que esse tema é um tema espinhoso para a gente poder encontrar caminhos diferentes de solução para a nossa vida financeira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.